No nosso último vídeo sobre dicas de cozinha, a gente viu como a partir do polvilho doce chegar na tapioca. Se você ainda não assistiu, tá no nosso IGTV. Nessa semana a gente continua falando de mandioca, mas dessa vez sobre as farinhas. Apesar de tratar no singular, como se fosse uma coisa única, chamando de farinha de mandioca, ao longo do território brasileiro a gente tem diferentes tipos de farinha, que resultam de diferentes métodos de preparo e que podem ser empregados também de diferentes maneiras. Então hoje a gente vai ver três tipos, três grupos de farinha de mandioca, de que forma elas são preparadas e como que você pode utilizar na sua cozinha. Bom, o primeiro tipo é essa farinha de mandioca fina, é muito comum em muitas regiões do país, é uma farinha que já está de alguma maneira mais industrializada, mais uniformizada, mas a gente ainda encontra muitas variações regionais. Um exemplo são as farinhas de Santa Catarina, que são bem fininhas. E essas farinhas, elas são muito boas para preparar pirão, para engrossar tutu, porque por serem mais finas, elas vão liberar o amido no líquido, no caldo, mais rápido e vão deixar mais suave a mistura. Também são muito usadas para empanar a fritura, que é um outro uso interessante, e também para engrossar um pouquinho o caldo do feijão quando o grão já está cozido, mas o caldo ainda não chegou na textura que a gente esperava. Então se usa um pouquinho da farinha de mandioca fina para dar aquela engrossadinha final. Aqui a gente tem um outro tipo de farinha do norte do Brasil, que é um tipo de farinha d'água. Elas variam bastante de região para região, elas mudam alguns processos e que dão diferentes resultados, obviamente, mas de maneira geral a mandioca ela fica de molho durante alguns dias até pubar, até amolecer, depois ela é espremida e peneirada antes da torragem. Então o resultado é essa farofa bem granulada e bem crocante. Então ela é ótima para acompanhar pratos caldosos, ela precisa ser umedecida para o consumo, nem que seja umedecida quando vai à boca. Então ela é muito boa também para preparar farofas úmidas, ou ser cozida no vapor, ou hidratada com algum tipo de caldo, para preparar cuscuz. E esse terceiro tipo é a farinha de mandioca bijuzada. O preparo dela é da seguinte forma: a massa de mandioca é peneirada sobre uma chapa bem quente, formando pequenos bijus, que são essas estruturas, esses flocos. Não é um processo, não é um biju de tapioca, porque é feito com a massa e não com o polvilho, mas o resultado é essa farinha crocante, mas ao mesmo tempo suave, quebradiça. Ela tem uma crocância intermediária em relação a farinha de mandioca fina e a farinha d'água. Todas as farinhas fazem ótimas farofas, mas essa farinha em especial, ela também tem uma versão de milho, que é a farinha de milho biju, e ela está muito associada a farofas bastante tradicionais no Sudeste, como a farofa de ovo, a farofa de couve, a farofa de miúdos. Então esse é o terceiro grupo. É sempre importante reforçar, repetir, lembrar que essa diversidade de farinhas de mandioca, de preparos de farinha, elas são tecnologias, são heranças indígenas. Elas foram desenvolvidas e difundidas ao longo do nosso território muito antes da chegada dos colonizadores em 1500. E, além disso, elas ganharam um mundo e hoje são considerados ingredientes típicos, ingredientes característicos de culinárias de diferentes países, como, por exemplo, da Angola. Então, para terminar esse vídeo, queria te perguntar qual farinha de mandioca que está no teu prato e de que forma você costuma usar ela cotidianamente. Responde aí nos comentários e até o próximo vídeo.